Lei moral e lei cerimonial. O outro lado que os adventistas escondem de você. Parte 2. Os adventistas dividem as leis de Deus em duas leis: leis morais e leis cerimoniais. Eles ensinam que a lei de Moisés era lei cerimonial e que por isso seria eliminada, e a lei de Deus é eterna e não seria eliminada. Será que Jesus errou? Para Jesus, tanto fazia citar lei de Moisés quanto lei de Deus. Para Jesus era tudo a mesma coisa. Em Marcos capítulo 7, versículo 10, Jesus cita: Moisés disse: honra teu pai e tua mãe. Em Mateus capítulo 15, versículo 4, Jesus cita: Deus disse: honra teu pai e tua mãe. A pergunta é: o quinto mandamento era a lei de Moisés ou era a lei de Deus? Jesus errou em Marcos capítulo 7, versículo 10, ao citar que Moisés disse: honra teu pai e tua mãe? Então, se formos basear no ensino adventista que a lei de Moisés foi abolida, em Marcos capítulo 7, versículo 10, diz que o quinto mandamento foi abolido, hein? Se formos nos basear no ensino adventista que a lei de Moisés foi abolida, em Marcos capítulo 7, 10, diz que o quinto mandamento foi abolido. Mas o quinto mandamento não é a lei moral? E a lei moral não é eterna? E agora? Perceberam a contradição criada pelos adventistas? Pois Jesus não fazia distinção entre lei de Deus ou lei de Moisés. Para Jesus era tudo a mesma coisa, era a lei de Deus. E agora, adventistas? Jesus errou? Jesus não era inspirado por Deus? Marcos não era inspirado por Deus? Mateus não era inspirado por Deus? Portanto, conforme vimos, Jesus não fazia distinção entre lei de Moisés ou lei de Deus. Pois para Jesus, o que Moisés ensinou provinha de Deus. Tanto fazia Jesus dizer que o quinto mandamento era a lei de Moisés, quanto dizer que o quinto mandamento era a lei de Deus. Pois se Moisés era inspirado por Deus, tudo que Moisés escreveu provinha de Deus. Logo, era a lei de Deus. Mas, segundo os adventistas, quando a lei de Moisés, ela deve ser abolida. Segundo os adventistas, quando é lei de Moisés, ela deve ser abolida. Durma com essa hoje. Os adventistas costumam citar o Salmo 111, 7 e 8 para provar que a lei moral de Deus é eterna. Só que a palavra eterno ou perpétuo na Bíblia é a palavra hebraica olam. E esta palavra se aplica também às leis que os adventistas dizem ser leis cerimoniais. Levíticos capítulo 6, versículo 22, fala sobre a oferta de farinha e azeite dos sacerdotes. Era perpétua, eterna, olam. A festa anual da expiação pelos sacerdotes e os filhos de Israel era por estatuto perpétuo, eterno, olam. Levítico 16, 34. O dia da expiação, 10º dia do 7º mês, era um dia de descanso, e quem desobedecesse tinha que ser morto, e era estatuto perpétuo, eterno, olam. Levítico 23, 29 e 31. A pergunta: os adventistas cumprem esta lei? Não, eles não cumprem a lei da expiação, que quem violasse tinha que ser morto. E a lei da expiação não está no decálogo, e agora? Mas era olam, era eterna. Por quê? Se os adventistas dizem que a lei eterna não pode ser eliminada, como é que fica? Essa lei perpétua, olam, é usada para preceitos, leis, mandamentos, estatutos, conforme consta na Bíblia João Ferreira de Almeida. A palavra olam é traduzida por preceitos, leis, mandamentos, estatutos. Quando aparece essa palavra preceitos, leis, mandamentos e estatutos, aparece a palavra olam junto, que são eternos. Lucas 16, 16, que os adventistas ensinam que é a lei eterna, olam, usa o verbo no passado. Vigoraram, diz. A lei e os profetas vigoraram até João. Lucas 16, 16. A lei e os profetas vigoraram até João. O verbo está no passado. A lei e os profetas vigoraram até João. Ora, se a Bíblia diz que vigoraram até João, significa que após João não vigorariam mais. Isso está em harmonia com o significado da palavra olam, que significa tempo indefinido, ou seja, não ia durar para sempre. Quando alguma coisa é para durar para sempre, aparece a palavra hebraica olam
seguida da palavra ad, olam ad, olam adá, palavra que consta em Eclesiastes 1:4, onde diz que a terra dura para sempre, olam adá, quer dizer, a terra nunca vai ser destruída. Ezequiel capítulo 20, versículo 25, que os adventistas dizem que são leis cerimoniais, cita também os sábados. Ezequiel capítulo 20, versículo 12 e 20, há contexto de Ezequiel 20 e 25, que segundo os adventistas são leis morais ou leis eternas, né? Os sábados são leis morais ou leis eternas, né? Isso está em Êxodo 20, 12 e 20. Só que Ezequiel 20 e 25, os adventistas dizem que se tratam de leis cerimoniais. Portanto, os estatutos e ordenanças que não eram bons, eram os filhos de Israel que blasfemavam, dizendo que não eram bons, conforme Ezequiel 20, versículo 27. Então notem que Ezequiel capítulo 20, versículo 25, inclui as leis morais, incluindo os sábados. Assim sendo, os adventistas estão errados em sua exegese ao afirmarem que as leis que não eram boas eram as leis cerimoniais. Quem dizia que as leis não eram boas eram os filhos de Israel e que incluíam os sábados. Eles também não gostavam de guardar os sábados. Eles diziam que eram leis maus. Mas, segundo os adventistas, os sábados são leis morais. Ezequiel capítulo 20, versículo 11, 16, 21, 24 e 25, onde nas palavras estatutos e ordenanças, inclui a lei do sábado. Ora, se Ezequiel 20 e 25 inclui os sábados, isso prova que os sábados eram leis cerimoniais também. Não tem como fugir. Os adventistas ensinam que Romanos capítulo 7, versículo 12, prova que a lei moral de Deus é santa, justa e boa, e citam o Salmo 19, 8 para reforçar. Só que as leis que vigoravam nos dias do salmista Davi envolviam a lei, preceito, mandamento, ordenância, o estatuto, o dia da expiação, que quem não observasse deveria ser morto, conforme Levítico 23, 29 e 31. E ensinam que a lei cerimonial não era boa, nem justa, nem santa, e não eram leis espirituais, eram leis carnais, conforme Hebreus 10:1, Colossenses 2:14 a 17, Hebreus 9 a 10. Só que Ezequiel 12:14 mostra que a Páscoa era estatuto perpétuo, eterno, olam. Como que pode uma lei que era eterna ser lei carnal só porque tinha que comer a carne de um cordeiro? Ezequiel 12, versículo 24, diz que a Páscoa era uma lei para sempre. Olam, de acordo com a João Ferreira de Almeida, melhores textos hebraico e grego. Então a Páscoa era uma lei para sempre. Traduz olam para sempre. Os adventistas guardam a Páscoa? Ah não, por quê? Porque é a lei cerimonial. Mas ali não está dizendo que é lei cerimonial. Será que uma lei que o próprio Jesus Cristo guardava era uma lei carnal? Isso é um verdadeiro absurdo, pois Jesus disse que suas palavras são espírito e vida, João 6,63. E Jesus comemorava a Páscoa e comia a carne do cordeiro. Segundo os adventistas, eram leis carnais. E Jesus ensinava que era para cumprir a lei da Páscoa, que mandava comer a carne do cordeiro, e as palavras de Jesus eram espírito e vida. Então as palavras de Jesus eram carnais? Se eram carnais, então não podia ser espírito. Jesus falou que as minhas palavras são espírito e vida. Vocês viram que absurdo que os adventistas criam? A lei dizia que o israelita que não comesse da Páscoa tinha que ser morto. Portanto, os adventistas precisam se retratar de seus ensinos deturpados, antes que se cumpra Apocalipse 18:4. Pois lá em Hebreus, qualquer filhos de Israel que desobedecesse a lei de Moisés tinha que ser morto pela boca de 2 ou 3 testemunhas. Então, se a Páscoa é uma lei de Moisés, quem não guardar a lei de Moisés vai ter que ser morto. E a lei de Moisés dizia que quem violasse o sábado tinha que ser morto. Êxodo 31, 14 e 15. Será que os adventistas cumprem esta lei? Se eles dizem que a lei de Deus não muda,